está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. De volta aqui aos estúdios da Band Natal, depois desse período de realização da Copa do Mundo neste ano de 2014. Então voltamos aqui com todo o gás e justamente já para dar início, né, a um outro momento bastante importante que vai vivenciar o nosso país, que é a respeito das eleições de 2014. Nós estaremos iniciando a partir de hoje, do Boa Tarde Cidadão, uma série de entrevistas nesta semana com os candidatos ao governo e na semana seguinte com os candidatos ao Senado da República, para que você que está em casa nos acompanhando possa conhecer mais sobre cada um dos candidatos e também a respeito das suas propostas. E a partir daí fazer a sua escolha, a sua decisão no próximo dia 5 de outubro deste ano, né? Escolha para deputado federal, estadual, presidente da República, senador e governador e vice do estado do Rio Grande do Norte e também de todo o Brasil. Nós iniciaremos hoje essa série de entrevistas com um dos pré-candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Eu me refiro no programa de hoje a Araquém Farias. Ele foi coordenador geral do PROCON, ele é advogado e formado pela FAO, pós-graduado em Direito Processual pela Metas Curso. Nasceu em 63 na cidade de Campina Grande e em 2011 assumiu o PROCON do Rio Grande do Norte, no compromisso de luta pela preservação dos direitos e deveres do consumidor. Também passou a integrar a nova comissão de associação do PROCON do Brasil na função de tesoureiro e também estudou administração durante 4 anos. Ele é presidente estadual do PSL do Rio Grande do Norte e conosco aqui vai, no programa de hoje, conversar a respeito da sua atuação e também do porquê que é candidato, o que é que pretende fazer, as suas propostas. Vamos conversar, vocês vão conhecer o primeiro candidato dessa série de entrevistas hoje, que é Araquém Farias, candidato ao governo do Rio Grande do Norte pelo PSL. Amanhã será a vez do vice-governador do estado do Rio Grande do Norte, candidato ao governo, Robson Faria, do PSD. Na quarta-feira teremos a participação de Robério Paulino, que é candidato do PSOL ao governo do estado. Na quinta-feira, Henrique Eduardo Alves estará conosco no Boa Tarde Cidadão. E sexta-feira, a candidata Simone Dutra estará aqui conosco conversando sobre suas propostas de governo. Nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho com o primeiro convidado de hoje ao vivo. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Sua felicidade faz parte da paisagem. Ecocil Ecogarden Ponta Negra. 2 quartos com ou sem suíte a 3 minutos da praia de Ponta Negra. Um empreendimento com segurança e lazer completo pertinho da praia, com uma qualidade Ecocil. Tudo para ver sua família feliz. Ecocil Ecogarden Ponta Negra. Visite a central de vendas Ecocil no Espacial Mall, Avenida Roberto Freire. Ecocil, você conhece e confia. Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com o candidato ao governo do estado, Araquém Farias, do PSL. Seja bem-vindo, candidato, ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Rio Grande do Norte, né? Vamos hoje discutir um tema importante, que são as eleições, né? Terminando a Copa e as eleições que se aproximam aí. Muito bem, eu faço a primeira pergunta, né? Lembrando que durante essa semana, entrevista com os candidatos ao governo, cada um terá 2 blocos de 10 minutos para conversar conosco sobre as suas ideias. E já está contando o tempo do nosso candidato, que está aqui hoje, que é o Araquém Farias, do PSL. Eu pergunto ao candidato, né? Pergunto que faria inicialmente a todos, por que
você decidiu colocar o seu nome para disputar o governo do Estado? Robson, já era um anseio, né, do próprio partido em disputar as eleições majoritárias, né? Vem há vários anos fazendo composições com outros partidos. E o caos que se encontra no estado do Rio Grande do Norte, a gente decidiu que esse ano seria exatamente o ano em que a gente deveria ter essa candidatura. Meu nome foi colocado como sugestão dentro do partido e aceito dentro das convenções. Então, exatamente por conta da situação e do anseio do partido, não só do estado do Rio Grande do Norte, mas nacionalmente, a gente tinha esse desejo de ter as candidaturas majoritárias postas em todos os estados, né? Então, o Rio Grande do Norte, nós fomos, como eu já disse, para a convenção, está meu nome colocado à disposição da sociedade para que escolha o melhor governador dos próximos 4 anos. Um fato que é comum a todos os 5 candidatos que disputam o governo do estado do Rio Grande do Norte este ano, que é o fato de que nenhum dos 5 tem experiência com a máquina pública, com a gestão administrativa, do poder executivo. Eu pergunto, como você pretende superar essa deficiência, digamos assim? É a informação que eu estou recebendo agora, sua, Robson, mas eu quero dizer a quem está nos assistindo, eu tenho experiência da vida privada. Nós temos 35 anos de empresa como empresário. Como você mesmo disse aí, eu fiz administração. Mas a máquina pública é bem diferente da máquina... E até o tempo do serviço público para o serviço privado é bem diferente. É bem diferente, mas eu tive 3 anos, como você sabe, na frente do PROCON. É um órgão, né? Mas na administração, quem estudou administração sabe que tanto faz você administrar uma cigarreira, por exemplo, como uma grande empresa do tipo Guararapes. Então, a noção do que se tem na administração pública é a mesma que se teria na iniciativa privada. Então, tudo que norteia a administração tem que ser aplicado na administração pública também. A gente não pode ter essa ideia simplesmente, como alguns, inclusive, candidatos já disseram, que o que não está dando certo na administração pública vão privatizar. Talvez partidos como privatizaram aí a COSERN, queira agora privatizar a CAERN. Você se refere especificamente a algum candidato? O PMDB que tem feito isso constantemente nas suas administrações, né? Então, como mostra e demonstra a incompetência de administrar um Estado, né, privatizando os seus serviços, privatizando todos os outros segmentos. Então, eu penso bem diferente. Eu acho que a gente tem que partir de uma reforma administrativa profunda no Estado do Rio Grande do Norte, para que a gente possa ter uma boa gestão. Da mesma forma que se faz numa empresa, se você tiver um gerente, né, que você possa dar as atribuições a ele, são seus secretários. Né? Eu não vi ainda em nenhuma gestão nesses últimos anos, né, um secretário que recebe um plano do governador, né, pelo menos uma linha de conduta que ele deve seguir. Ele simplesmente assume a pasta, muitas vezes com indicações só única e exclusiva política, né, e sem o conhecimento necessário para tocar aquela determinada pasta. Então, no meu governo eu pretendo, primeiro, colocar secretários com capacidade única e exclusiva técnica, sem nenhuma indicação, até porque o PSL não fez coligação com nenhum partido, o partido está sozinho nessa campanha e a gente não vai precisar fazer acordos, nem acordinhos, nem acordões com nenhum partido para fazer a composição do secretariado do Estado. Então, eu digo sempre que a administração pública é muito parecida com a privada e a gente precisa levar essa experiência. Eu quero emprestar ao Rio Grande do Norte minha experiência como uma iniciativa privada para que a gente possa fazer uma boa gestão. A gente tem que discutir esses temas que está no meu plano de governo. Quem puder, tiver a oportunidade de ler, vai ver que tem coerência naquilo que a gente está dizendo. Candidato, outro fato é que você fez parte da atual administração do governo do Estado, a qual se coloca numa condição de oposição, fazendo críticas, inclusive, a ela e outras gestões também. Como é que você pretende se posicionar em relação a isso, já que fez parte do atual governo? Fiz, Robson, se não nego. Nós tivemos 3 anos à frente do PROCON, quase 3 anos à frente do PROCON, e com muito orgulho defendemos os consumidores do Estado do Rio Grande do Norte. Com a mesma visão que eu tenho dentro da empresa privada, nós levamos para o PROCON, um órgão que estava sucateado como os demais do Estado já há muitos anos. Mas nós fizemos uma gestão, e isso aí a própria imprensa é em contexto com relação a isso aqui. Nós atuamos efetivamente na defesa do consumidor. Fiz parte da Associação dos PROCONs Nacional, participei no Senado da elaboração da lei que fez o novo Código de Defesa do Consumidor, que diz respeito às redes sociais, à internet, à compra pelas internet, que não existia essa legislação. Então, eu participei efetivamente, não só no Estado do Rio Grande do Norte, mas nacionalmente, das decisões nacionais. Então, é desta forma que a gente quer levar para o governo do Estado essa experiência dessa administração que foi aprovada pela sociedade, pelos consumidores do Estado do Rio Grande do Norte. Não faço crítica só ao governo Rosalba. Rosalba não é a única
culpada do caos que se encontra esse Estado. Outros candidatos, inclusive, já foram às outras televisões, outras rádios, dizer que ele tinha colocado um tijolinho no caos em que se encontra e que todos os governadores que estão com ele, nesse acordão, são culpados também do caos. Ele só está negando à sociedade de que ele, agora que vem dizer que vai resolver os problemas do Estado do Rio Grande do Norte. 40 anos, 44, sei lá quanto tempo já faz que ele está no poder e não resolveu absolutamente nada. Nós não, nós estamos com propostas concretas, sérias, e vamos mostrar ao longo dessa campanha... Essa é uma referência ao candidato Henrique Alves, do PMDB? Exatamente, do acordão. Então, ele mesmo deu declarações dizendo que ele pediu desculpa à sociedade, que contribuiu, botou um tijolinho dele, não só ele, mas como os demais governadores que estão lhe apoiando. Então, a sociedade precisa analisar todos os planos de governo e escolher o melhor governador. A gente não pode ficar, são as mesmas caras, Robson, com as mesmas mentiras. Não dá mais para aguentar, a gente precisa mudar o Estado do Rio Grande do Norte. E é esse propósito que eu estou, candidato do PSL, para trazer a renovação. Né? Pode ir buscar em qualquer site, e-mails e fazer uma regressão, porque aí ele também, inclusive, diz que não quer olhar no retrovisor, quer uma campanha limpa, que ninguém olhe pelo retrovisor. É importante, sim, olhar pelo retrovisor para saber do passado do candidato. Então, se você olhar pelo meu retrovisor, você vai ver que minha família construiu um Estado. Construiu, como eu já disse, inclusive, entrevista no seu próprio programa, as linhas férreas do Estado do Rio Grande do Norte, as escolas rurais, a merenda escolar, Colégio Ateneu. Meu avô foi prefeito de Natal, deputado federal. Nós temos uma história, meu tio-avô foi governador do Estado do Rio Grande do Norte. Em um ano, Robson, recuperou a máquina administrativa do Estado do Rio Grande do Norte. O Baldo Bezerra foi governador do Estado do Rio Grande do Norte e todos conhecem. Eu só excluo dos últimos 50 anos Cortez Pereira, que fez uma boa administração. Os demais fez a mesma coisa que todos os outros passaram aí. Absolutamente nada, a não ser levar o Estado cada vez mais ao caos. E é desta forma que a gente quer trazer para a sociedade, para os debates das televisões, que nós temos proposta concreta e podemos recuperar e fazer do Estado do Rio Grande do Norte o melhor estado de se viver neste Brasil. É assim que a gente quer levar para a sociedade e para que o eleitor possa avaliar as nossas propostas e escolher definitivamente uma mudança real no nosso estado. Estamos conversando nesse primeiro bloco com o candidato Araquém Farias, que disputa o governo do estado pelo PSL. Você que está nos acompanhando, ao longo dessa semana vai conhecer os demais candidatos que disputam ao governo, né, de hoje até a próxima sexta-feira, e com cada um deles faremos perguntas, né, sobre a sua atuação política, a sua história e também a respeito das propostas, né, que vamos no segundo tempo aqui do programa conversar um pouquinho sobre as propostas, o que pensa para a saúde, para a educação, para a segurança e vários outros temas também. Eu pergunto, qual seria a primeira atitude que você faria, Araquém Farias, se fosse eleito governador do estado, diferente dos demais governadores? Tem vários pontos que a gente precisa atacar, mas aí a gente precisa ir pontualmente numa questão que se chama segurança pública do estado do Rio Grande do Norte. Nós queremos, Robson, restabelecer em 90 dias a segurança no nosso estado. Não podemos mais continuar na situação e no caos de insegurança que o estado atravessa. E para isso, sim, aí precisa fazer em conjunto a reforma administrativa que eu tanto lhe falo. Ou seja, trazer uma gestão nova, inovadora. A polícia precisa ser, a exemplo de alguns outros estados, fazer a unificação da polícia civil com a polícia militar. Nós temos uma polícia despreparada, precisa valorizar o policial, fazer o plano de cargo e salário, não só na polícia, mas quando eu falo na reforma administrativa, de todas as secretarias, de todos os funcionários públicos, valorizando o funcionário público, para que ele efetivamente possa prestar um bom serviço. Então, a gente precisa criar as barreiras itinerantes, né, nas nossas divisas, para que a gente evite a entrada de bandidos, né, e que aqueles que cometeram crime no estado do Rio Grande do Norte não possam sair, possam ser efetivamente presos. Né. Reformular todo o sistema penitenciário, que é um caos, né, criando vagas para os presos. Hoje nós temos mais de 2.000 mandatos de prisão em aberto. Grande maioria de pessoas que cometeram crimes. É preciso colocar essas pessoas atrás das grades, nas celas, cumprindo as suas penas. Estamos conversando com o candidato Araquém Farias, do PSL, candidato ao governo do estado. Vamos a um breve intervalo e no retorno continuaremos com essa entrevista em mais um bloco de 10 minutos, conversando a respeito das propostas do candidato para o governo do estado. Até já.
Boa tarde, cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. Sua felicidade faz parte da paisagem. Ecosil Ecogarden Ponta Negra. 2 quartos com ou sem suíte a 3 minutos da praia de Ponta Negra. Um empreendimento com segurança e lazer completo pertinho da praia, com uma qualidade Ecosil. Tudo para ver sua família feliz. Ecosil Ecogarden Ponta Negra. Visite a central de vendas Ecosil no Espacial Mall, Avenida Roberto Freire. Ecosil, você conhece e confia. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão na Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, nessa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Hoje Araquém Farias, amanhã conversaremos com o candidato Robson Faria, vice-governador do estado. Na quarta-feira, Roberto Paulino, do PSOL. Quinta-feira, o candidato Henrique Alves. E na sexta-feira, Simone Dutra, do PSTU. Candidato Araquém Farias, eu gostaria de saber que medida administrativa, qual seria a primeira medida administrativa que você tomaria se fosse governador do estado do Rio Grande do Norte? Robson, eu acredito que os cargos comissionados, eles têm que ser revistos imediatamente. Então, pelo menos 70% de início serão extintos, serão ocupados pelos servidores públicos. Nós temos servidores preparados, com condições de assumir essas posições. Então, diminuir, inclusive, com isso, o custeio do estado do Rio Grande do Norte, que é de mais de 1 bilhão por mês. É desta forma que a gente quer iniciar o governo, fazendo, inclusive, justiça ao funcionário público, porque ele passa anos e anos ali servindo à sociedade, sem nenhuma oportunidade, dentro do cargos e salários, que a gente falou aqui um pouco sobre a administração pública, fazendo com que, de acordo com o merecido por cada funcionário, ele possa subir de carreira. Isso é importantíssimo, que o servidor seja incentivado a prestar um bom serviço, e é desta forma que a gente vai iniciar o governo do estado. É assim que a gente pretende dar o pontapé inicial, digamos, desta forma, mudando o sistema. Candidato Araquém Farias, e com relação à educação do estado do Rio Grande do Norte, qual é a sua visão a respeito e o que você faria para mudar a atual situação? Robson, eu diria que tem um ponto importantíssimo na educação. Primeiro, a gente precisa mudar o pensamento como governante de que nós só temos obrigação de resolver e de olhar para as questões do ensino médio, o ensino fundamental é das prefeituras. A gente tem que fazer uma parceria com as prefeituras. Nós temos que nos unirmos. A educação não se faz só com o ensino médio. A base é a principal de tudo. Eu fiz escola pública, me formei, fui para a faculdade em escola privada, em faculdade privada, mas estudei minha vida em escola pública. E aí eu tive opção de fazer um curso profissionalizante que não existe hoje no estado do Rio Grande do Norte. Então todas as escolas terão que ter pelo menos 8 cursos profissionalizantes para que aquele aluno possa sair da escola com rumo na sua vida profissional. Então hoje o aluno sai totalmente despreparado. E a gente precisa fazer essa união entre Estado e município e se ajudar, fazer com que o município participe efetivamente, e o Estado também. Não pode simplesmente renegar que a escola é do município e a gente não tenha nenhuma participação. Primeiro, mudar essa visão. Outra situação é a dos professores, a valorização dos professores, o salário do professor. Eu digo só como exemplo, Robson, um desembargador, um juiz que ganha 25, 30 mil reais. Ele teve que passar por um professor, mas o professor ganha 1.800, 1.500. Então, é desvalorizado, não só no estado do Rio Grande do Norte, é no Brasil. Então, nós temos que valorizar nossos professores e dar oportunidades a eles, que ele possa formar um cidadão que tenha condições de
melhorar na economia, melhorar no nosso estado, de forma que ele saia de lá preparado. Então, sem a valorização do professor, sem a melhoria das escolas, é impossível a gente falar em educação. Então, é preciso que a gente faça essa integração Estado e município para que a gente melhore a educação no estado do Rio Grande do Norte. Candidato Araquém Farias, e uma pergunta assim em relação a alianças políticas, né? Você tem se posicionado de alguma maneira, algum partido soma com o seu partido, o PSL, existe alguma postura, alguma conversa nesse sentido? Não, o PSL, nessa eleição aqui no estado do Rio Grande do Norte, tem candidatura própria, única, sem nenhuma coligação. E é por isso que eu digo, nós poderemos fazer um grande governo, porque nós não temos nenhum acordo com nenhum outro partido. Então, nós vamos estar inteiramente à vontade, ao assumir o governo do estado, né, de escolher, principalmente com o critério de técnico, né? Nós não vamos fazer indicações políticas e nem vamos aceitar imposições de outros partidos, que a gente não fez nenhum acordinho, nenhum acordão, como eles estão fazendo, que esse acordão é um perigo para o estado do Rio Grande do Norte, Robson, porque vão fatiar esse estado, vão levar o estado à falência total, né? Não é mais um caos. Então a gente precisa analisar as propostas dos candidatos, saber quem está falando a verdade e quem tem condições realmente de trazer melhoria para o estado do Rio Grande do Norte. Tem um deputado que disse aí num programa de rádio que eu estava querendo ser o salvador da pátria. Eu não sou salvador da pátria, Robson, absolutamente. A gente tem que se juntar, né? Conversar com o servidor público, né? Trazer as empresas para conversar com o governo, abrir as portas do governo, porque outra questão é o setor produtivo. Eu acho que é o pior estado também. O Rio Grande do Norte está em 27º em educação, 27º em saúde, 27º em tudo que se fala. O estado do Rio Grande do Norte está em último lugar nos estados brasileiros. E a gente tem condições de reverter essa situação e fazer do estado do Rio Grande do Norte o melhor estado de se viver. Candidato, você falou em certo momento que analisasse os candidatos, as propostas, os políticos, e como é que, para saber quem está falando a verdade. Aí eu faço uma pergunta para o telespectador refletir junto comigo. Como é que a gente sabe quando um político está falando a verdade? A gente analisa o passado dele. Então a gente tem que olhar o retrovisor. Então, 40 anos, né? Outro tem quase 30 anos de mandato e diz que agora vai resolver os problemas do estado do Rio Grande do Norte. Isso é uma falsidade com o eleitor. Quem é que pode acreditar? Um candidato vem para a rede de televisão, para as rádios, dizer que vai acabar com o analfabeto em 4 anos. Isso quem entende a educação sabe que isso é impossível, né? Então, as propostas que estão sendo lançadas é para enganar novamente as pessoas, enganar o eleitor. Por isso que eu digo, temos que olhar no retrovisor, porque o retrovisor de alguns são sujos e não merece crédito nenhum, né, para continuar, né, no poder. Eles querem a perpetuação da miséria do povo para se perpetuar no poder do Estado. Então, candidato, e em relação ao tema da saúde, qual é o seu pensamento a respeito da situação que vive hoje o Rio Grande do Norte e como resolver efetivamente? Robson, a saúde é prioritária também no nosso governo, mas nenhum governador no estado do Rio Grande do Norte tem uma visão de como deve ser resolvido as questões da saúde. Ninguém fala em prevenção. Então, nós temos que iniciar da premissa de que saúde é prevenção. Você deve fazer check-up anual. Nós vamos colocar nas escolas postos de atendimento para que todos os alunos, ao ingressarem na escola pública, possam fazer um check-up, um exame de vista, né? Um exame odontológico, um exame de nariz, ouvido e garganta, um exame clínico básico, para que esses alunos tenham um acompanhamento anualmente, como todo cidadão que cuida da saúde, que preza pela saúde, ele vai buscar o seu médico particular e faz aquele check-up. O estado do Rio Grande do Norte precisa fazer imediatamente uma prevenção na saúde, fazer um plano contra o tabagismo, dar oportunidade a quem fuma a parar de fumar. O estado não pensa nisso, do alcoolismo. Então, a saúde precisa pensar na prevenção para poder depois aí criar assim os hospitais que a gente precisa ter para atender a população. Então, o saneamento básico que não é feito no estado do Rio Grande do Norte, não é porque não tem dinheiro, não. O governo federal aportou dinheiro para o Brasil inteiro, inclusive no período da Copa, o estado do Rio Grande do Norte teve dinheiro e condições. Está faltando vontade política, porque obra enterrada, político não quer fazer. Ele quer fazer estádio bonito, ficou belíssimo o nosso estado, mas nosso povo sem saúde, nosso povo
sem escola, nosso povo sem educação nenhuma. Então, tem que priorizar o que tem que ser, o que é prioritário. O que é prioritário é o que é básico. Então, saúde preventiva se inicia. Saneamento básico, né, é feito no estado do Rio Grande do Natal, por exemplo. Né? O que é saneado não é tratado o esgoto, é jogado in natura no rio. Aí a gente fala em saneamento básico, tem que fazer 3 pontos. Fazer o saneamento, o tratamento do esgoto e fechar as fossas sépticas que ficam abertas aí, contaminando o lençol freático. Tem que fechar as fossas, não adianta deixar o sistema funcionando como já está. Aí a gente deveria ter, por exemplo, na água, que a grande maioria, o pobre não toma água mineral, toma água da torneira. Temos 1 minuto, candidato. Colocar flúor, por exemplo, para o tratamento, para a melhoria do tratamento bucal. Então, a gente tem que fazer uma prevenção na saúde. É desta forma que a gente pretende cuidar da saúde do estado do Rio Grande do Norte. Nesse minuto final, candidato, eu deixo o espaço para que você faça, digamos, a defesa da sua candidatura, né? O que é que você julga como importante que as pessoas conheçam sobre o seu pensamento, sobre você, para que a partir daí façam a sua decisão. Robson, eu digo sempre que o que meu avô sempre me disse na minha vida. Se o homem que não nasce para servir, ele não serve para viver. E é com esse propósito que eu estou candidato ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Para servir ao estado, para servir ao povo. Então, nós temos as propostas, como eu já disse, estão aí postas. Nós vamos discutir isso aí ao longo da campanha. Mas é importante que você, eleitor, não vote em quem tem mandato. Né? Não venda seu voto. Voto não tem preço. Voto tem consequência. E a consequência é exatamente o caos que se encontra nos últimos 50 anos no Rio Grande do Norte. Obrigado, candidato, pela sua participação no Boa Tarde Cidadão, ao vivo pela Band Natal, iniciando hoje a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Amanhã vamos conversar com o candidato Robson Faria, do PSD. Na quarta-feira, Robério Paulino, do PSOL. Quinta-feira, o candidato Henrique Alves. Na sexta-feira, Simone Dutra, do PSTU. Grande abraço, fique agora com os donos da bola e até amanhã.